Olá, começando mais um Jurapod, ao meu lado Gabriel Foguinho, Guerreiro. Beleza, Júnior? Guerreiro? Tamo junto. Mais um, viu? Você que está nos assistindo aí, fortaleça o nosso canal, compartilhe, se inscreva. Ativa o sininho. Ativa o sino, indica aos amigos para conhecer o podcast, porque o podcast fortalecido tem possibilidade de trazer mais gente interessante aqui. E esse programa hoje tem oferecimento do Dubai Magazine, mais de 40 mil itens. Né? Eita, loja estourada, Jura. Tudo pra sua casa. Cama, mesa e banho. É isso aí. Você que quer conhecer a Dubai Magazine, vai na Rua Direta do Uruguai, bairro Uruguai, Salvador, Bahia. Tem promoção, Você Jura? também tem promoção. Quem quiser acompanhar já pode ir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Também tem um site oficial, dubaimagazine.com.br. E lá tem novidades. E o frete? Compra acima de R$500. Frete grátis para todo o Brasil. Eita, loja boa. Alô, seu Hassan? Tamo junto. Um abraço, seu Ração aí. E hoje tem uma amiga aqui, viu? Vamos bater um papo com Tina Tude. Seja bem-vinda, Tina. Muito grata, Jura. Agora vem cá, me diga uma coisa. Você jura que pode juntar tudo? Vamos. Juntar Tude. Tudo feliz. Tá tudo certo hoje. Tina, você é atriz, poetisa. Poetisa a intriga da oposição, você sabe, né? Eu sou só intérprete da obra do poeta Tude Celestino. Aí o povo me vê dizendo poesia e apresenta como poetisa. Aí eu preciso sempre fazer os Educadora. ajustes. Educadora, ativista, pesquisadora. Princesa do Ipitanga, que é meu título mais relevante. Se desenrolar esse currículo aí, Jura, é longo, viu? Mas o mais relevante que tem é a Princesa do Ipitanga, tá? Esse é o que me interessa. A gente quer começar, você está com um projeto aí ligado ao Estado. Conte pra gente. A gente concluiu já o Escolas Culturais. Eu estive como coordenadora cultural. No início da gestão de Jerônimo como secretário de Educação, o Estado estabeleceu junto Secretaria de Cultura, Secretaria de Cidadania, Ação Social e Secretaria de Educação. Juntos reuniram para fazer uma ação idealizada pelo célebre Jorge Portugal, de trazer para o ambiente escolar uma vivência efetiva de cultura e de cidadania. Então, ainda na gestão Portugal, na Secretaria de Cultura, ele idealizou e Rui acolheu. E a gente teve a alegria de ver Portugal ainda atuando nas escolas culturais. E 84 municípios do estado da Bahia, dentre os nossos 417? 417. 84 foram contemplados com o projeto Escolas Culturais. E dentre a comunidade cultural de cada município foram selecionados gestores com experiência em educação e com esse diálogo com educação, cultura e política educacional. E como eu venho numa trajetória de já 13 anos, 13 é um número sugestivo. Eu já estou há 13 anos com essa trajetória de salvaguarda da pertença da identidade pitanguense para o território do município de Lauro de Freitas, com a atuação na Secretaria de Cultura, onde eu tive a felicitude de atuar sob sua batuta, né? Sua condução. Foi breve, mas foi bom. Foi brevíssimo, mas foi bom. Então, essa relação dessa trajetória entre a salvaguarda ambiental do Rio Ipitanga, com uma atuação também no meio ambiente, uma atuação na gestão de política pública para a cultura, acabou me dando a oportunidade de ser selecionada pelo governo do estado, através da Neogibá, inclusive, para essa seleção de coordenadores culturais do projeto Escolas Culturais. E a nós, coordenadores culturais, era atribuída esse compromisso, na verdade, né, de atuar como um mobilizador cultural, um intermediário entre a comunidade cultural daquele município, a gestão de política cultural em nível do Poder Executivo no município. Então, a gente fazia essa interlocução com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Educação, e em cada município foi selecionada uma escola do Estado para ser a sede. E em Ipitanga, lembrem que eu tenho problemas. O que vocês chamam de Lauro de Freitas, eu chamo de Ipitanga, e já no Escolas Culturais isso dava polêmica. Sim. E em Ipitanga, a escola sede era o Bartolomeu de Gusmão. E foi uma oportunidade maravilhosa, porque a gente adentrou o Bartolomeu com o propósito de trazer os grupos culturais da cidade. Então, tinha um diálogo com mapeamento cultural. Foi uma experiência super interessante. Nessa época, a gente já tinha a professora Arani Santana, atriz e
né, essa potência Sim, que é a atual Arani. secretária, né? A atual secretária, ela já estava secretária de Cultura. Portugal já tinha saído da secretaria, mas tinha voltado à atuação em articulação em educação. E um belo dia eu descobri que Jorge Portugal tinha ido à Escola Bartolomeu para propor um projeto de educação e cultura e cidadania, de inclusão de meninas. Acho que ele estava fazendo um projeto de acesso de mulheres pretas periféricas das escolas estaduais às universidades. Então, ele fazia aquele aulão preparatório para o Enem. Sim. E aí ele criou uma turma, um cursinho aqui em Pitangueiras e tal, e ofereceu bolsas para essas educandas. Então, assim, a gente das escolas culturais acabou interagindo com isso. Sim. E isso me deu a felicidade de me aproximar de Jorge Portugal, com essa alegria, né, de ter sido ele o idealizador, o mentor intelectual das escolas culturais. Isso nos aproximou e foi uma experiência muito fascinante. O Escolas Culturais acabou sendo interrompido com o processo da pandemia. E aí, com o processo da pandemia, eu migrei, eu vivo em movimentos migratórios, eu me sinto meio, não sei se ave, não sei se baleia. Baleia que faz isso, né? Esse movimento migratório e vai acasalar aqui nas águas do litoral. Eu sempre fiquei entre Pitanga e Tatuapara, né? Nasci aqui em Pitanga. Com a morte de Painho, minha irmã foi para Praia do Forte, né? Tatuapara, quando eu tinha 12 anos. Então, eu vivi Pitanga muito pouco. Quando eu voltei para a Praia do Forte, quer dizer, quando eu fui para a Praia do Forte aos 12, eu fiquei lá até a universidade. Então, de Praia do Forte, eu fui para Salvador. Quando eu voltei para Ipitanga, já era, sei lá, 2009, a convite de Paulo Aquino. Então, o secretário de Educação me convidou. Na verdade, era uma homenagem do Rotary Club. Olha as voltas que o mundo dá, né? Era uma homenagem do Rotary Club. Rapaz, na sua vida, né, o mundo não dá volta, ele capota. E é engraçado, porque, Gabriel, ele começa a fazer os movimentos cíclicos e a cada volta que você passa de novo, quem foi entre os gregos que disse que a gente nunca entra no mesmo rio? Parmênides, talvez? Eu não me lembro. Alguns dos gregos dizem que a gente nunca entra no mesmo rio, né? Porque quando a gente volta lá, a correnteza já passou, não é mais o mesmo rio e nem a gente é mais o mesmo. E é muito interessante ver esses movimentos. Na verdade, é mais pendular do que circulatória a minha relação com Ipitanga e Tatuapara. Eu nasci aqui, onde vocês chamam de Lauro de Freitas, mas eu... Isso que eu queria dar um corte aí na sua conversa para a gente esclarecer isso para quem está nos assistindo. Por que eu chamo de Ipitanga? Dá até botar a música, a polêmica. Nós estamos aqui em Lauro de Freitas. Não. Deixa eu explicar, você vai... Pronto. Nós estamos em Lauro de Freitas, o nome que foi dado a partir da emancipação há 60 anos atrás. No dia 31 de julho de 62. Passado agora, 22. Completamos 60 anos de emancipação política e o nome passou a se chamar... Saiu de Santo Amaro de Pitanga. Tem outra polêmica aí. E aí você vai explicar para mim que você é uma ativista cultural, você traz essas informações. Nós temos aqui Santo Amaro de Pitanga, que é o padroeiro da cidade. Sim. Que é uma história que envolve Garcia Dávila. Também. Olha a religiosa. Com Tatuapara e Ipitanga desde sempre. Parte religiosa, não é isso? Sim, também. E nós temos aqui a questão dos escravos que migraram para Lauro de Freitas, que teve várias batalhas aqui. Na verdade, não migraram, né? Esses escravizados foram sequestrados para cá para ser mão de obra desses indígenas. Mas eu quero entender essa questão do topônimo Ipitanga, do Ipitanga e Lauro de Freitas. Então, hoje tem uns 60 anos de emancipação política, Lauro de Freitas. Exatamente. A cidade cresceu bastante. Hoje nós temos um município, sexta economia do estado, e todos conhecem como Lauro de Freitas. Mas Tina Tudy, ela tem a militância de salvaguardar a memória pitanguense. Eu queria que você explicasse isso. E a pergunta é, os lauro-freitenses conhecem Lauro de Freitas, né? Há um artigo que eu escrevi por ocasião do cinquentenário da emancipação que faz exatamente essa provocação. Lauro de Freitas, quem é ele? Quem somos nós? Esse quem é ele é quem é o município e quem é a personalidade. Porque em Lauro de Freitas, por ocasião da emancipação, quando se atribuiu o topônimo Lauro de Freitas, pretendia-se fazer uma homenagem a Dr. Lauro Farani Pedreira de Freitas, que foi um ilustríssimo cidadão baiano. Assim, uma figura de um vulto para a sua época. Eu costumo dizer em palestras no âmbito da educação, de que pense o que é que você tem de tecnologia mais monumental na contemporaneidade. O iPhone, né? Quem foi que criou o iPhone? Steve Jobs. Então ele é o cara da tecnologia. Pense, em 1940, durante a atuação de Dr. Lauro, que era engenheiro,
Ele era engenheiro especialista em linhas férreas. Ele foi o fundador da Companhia Leste Ferroviária, que nos anos 40 foi responsável por toda a expansão de ferrovias no estado da Bahia. O que você tinha de mais sofisticado em nível de tecnologia na Bahia nos anos 40 era a ferrovia. Então, o cara era o Steve Jobs da época. Pense assim. Dr. Lauro não era qualquer pessoa. Ele era realmente um baiano especialíssimo. Era, de fato, uma personalidade a quem nós, não só nós ipitanguenses, laurofreitenses, santamarenses, mas nós baianos devíamos uma grande reverência a essa figura exponencial que foi Lauro de Freitas. Não só como engenheiro, mas também como personalidade pública na política. Porque, dada essa notoriedade de Dr. Lauro, ele era conhecido assim na engenharia, né? Os advogados e os engenheiros ainda são chamados doutores. Então, Dr. Lauro, como ele era popularmente conhecido, ele entra para a política por ter sido atraído pelo seu destaque em nível nacional, porque o cara trouxe ferrovia para toda a Bahia. Imagine que onde o Dr. Lauro colocava uma linha férrea, ele fundava um município. Sim. Porque você tinha que fazer o quê? Você chegava num lugar ermo para ligar ponto A a ponto B. Estabelece uma linha férrea. O que você precisa fazer? Você precisa colocar empreiteiros lá, você precisa de alojamento. Para alojamento, você precisa da provisão de saúde. Então, você faz um posto médico. Aí, você precisa da provisão de alimento. Aí, você cria uma quitanda. E aí, você precisa da provisão dos filhos desses operários. Né? Aí, você cria escolas. Então, onde o Dr. Lauro passou, ele fundou municípios. São inúmeros. Então, o homem começou a ganhar um prestígio. A gente está falando de anos 40. Pensem que o aeródromo de Ipitanga, que deu origem ao atual município, quer dizer, ao atual Aeroporto Internacional de Salvador, só foi fundado em 45. Imagine, a aerovia começa a se expandir em 45 por ocasião das guerras, não é isso? Ali, entre guerras e tal, é que a gente funda o aeródromo de Ipitanga, ainda não era um aeroporto. Só que nessa época, enquanto você estava pensando em trazer avião, o que dominava era a linha férrea. E quem era o cara da linha férrea na Bahia? Dr. Lauro. Então, tudo que ele fez de expansão territorial na Bahia lhe deu tamanha notoriedade que chegou o nome dele nas altas esferas, né? Na época, a governabilidade federal ainda era no Rio de Janeiro, né? A gente está falando de 40, Brasília só é fundada em 60. Sim. Mas ali, o nome dele chega ao Palácio do Catete. E aí as pessoas começam a atraí-lo para a política. Então, eu acho que naquela época não havia eleição direta, né? Sim. Ele virá, eu acho que deputado estadual e acho que depois federal. E quando em 1950, vejam como a história é cíclica, em 1950, Dr. Lauro Farani Pedreira de Freitas, engenheiro, já agora deputado, numa coligação político-partidária cujas legendas agora não me ocorrem, mas ele estava concorrendo ao governo do estado da Bahia com Hercínio Coelho, que era o pai de Nilo Coelho, que todos nós conhecemos na nossa geração, uma figura também exponencial para a política na Bahia, né? Então, o pai do Nilo Coelho era contemporâneo de Lauro, e eu acho que ele era o vice da chapa de Lauro. Sim. E olha que ironia do destino. Dr. Lauro partiu, eu acho que foi de Bom Jesus da Lapa, para fazer um comício, uma viagem. A família de Dr. Lauro é uma família que me adotou. E eles são tão assim, gratos e eles compreendem tanto a minha necessidade de promover essa reflexão e essa reparação de identidade para o meu povo de Ipitanga, que eles até me permitem chamar de Ipitanga. Né, declinando do nome Lauro de Freitas. Quando eles me conheceram, eles ficaram ultrajados. Diziam assim, quem é essa menina que não quer reconhecer o nome de Lauro na cidade de Lauro? Sim, aí vai em uma viagem, Dr. Lauro, que é Lauro de Freitas, Pedreira de Freitas. Ele é a personalidade, Dr. Lauro. Estava fazendo a campanha política e foi viajar. A família me relatou que ele usava um Philippe Patek, o relógio. Aquele relógio maravilhoso, acho que suíço, né? Sim. E aí... que um sobrinho teria dito a ele, tio, o cara é um nome rico, né? Você não vai fazer campanha pro povão usando um relógio desse, dá um distanciamento, bota esse meu aqui. Aí botou um Cássio, normal, sei lá, não era Cássio, um outro comum, um Drummond, qualquer relógio. E colocou esse relógio no pulso dele, e pegou do tio e colocou em si. Tava ali assessorando e tal, não sei o quê. A filha de Dr. Lauro, Dona Maria Lúcia, tomara que ela escute isso, um beijo, ela é muito querida. Dona Maria Lúcia é a avó da cantora Priscila Magalhães, que é uma das vozes mais deslumbrantes da Bahia na contemporaneidade, uma amiga querida.
E aí, essas curiositudes da vida, né? A gente estava num sarau, na casa de Armandinho, Priscila cantando, eu dizendo poesia de Tudo Celestino, ela veio me cumprimentar encantada. Meu Deus, eu adoro ouvir você dizendo poesia, eu sou encantada por você, eu nunca vi ninguém declamar tão bem. Aí eu fiz, agora lascou, porque eu fico lhe vendo cantar e fico encantada, pensando, meu Deus, essa menina... é um pássaro. E aí a gente ficou mutuamente encantada e a noite fluiu. E a gente batendo papo lá pras tantas, eu disse assim pra alguém, gente, eu tenho que pegar meu buzu, que eu tenho que voltar pra Ipitanga. E aí ela falou assim pra mim, não, amiga, você vai pra Ipitanga, não sei quemzinho, um amigo nosso, tá indo pra Estela Maris e te deixa em Ipitanga. Aí eu fui dizer a ela, bom, não é Ipitanga, praia de Ipitanga, é Ipitanga lá onde vocês chamam de Lauro de Freitas. Sim. Mas eu me nego a chamar assim. A menina se transformou, que tava minha amiga, botou a mão nas cadeiras e fez, e por que você não chama de Ipitanga? Ou não chama de Lauro de Freitas? Eu fiz, eu não chamo porque o nome ancestral daquele lugar é Ipitanga. E o meu pai nunca concordou de terem violado a memória daquela comunidade para chamar de um tal de Lauro, ó pra mim, um tal de Lauro, que lá ninguém sabe quem é. Sim. Aí ela pirou. Mas vocês de Lauro de Freitas deviam ter orgulho de ter o nome de um homem que foi uma figura muito importante para a política, para a história. A menina não tinha 25 anos. Eu olhei pra cara dela e fiz, tá, tudo bem, eu conheço a história de Dr. Lauro. Realmente, a cidade nunca fez a devida reverência a ele. O nome de Lauro de Freitas para o município de Lauro de Freitas é o clássico caso de homenagem que deshomenageia. Sabe? Na intenção de você reverenciar a figura, você desprestigia a figura. Porque foi colocado de uma forma tão abrupta, e os emancipadores tinham tanta gana de fazer a emancipação e queriam marcar um impacto nesse processo emancipatório, que atribuíram um nome. Só que a comunidade não se reconhece nesse nome. Rotina, mas eu vou fazer um paralelo para você. Por exemplo, eu sei, você disse que reconhece a competência do Dr. Lauro e até a história dele nacionalmente. E a competência de atribuir o nome do município é da Assembleia. Exato. Uma vez, se ele já era deputado, uma vez ele concorrendo à eleição de vice-governador... Ele era candidato ao governo. Ele era candidato a governador. É natural que essa relação que ele tinha, alguém homenagear. E queira ou não, os municípios do estado é colocado o nome dessa forma, leva ao conhecimento da Câmara e a população em si não reconhece, não conhece. Eu acho que foi a infelicitude não ter ouvido a população. Pois é. Sim. E aí, Jura, você abre um precedente para uma observação importantíssima de ser feita. Aí só para concluir para o povo ficar sabendo, aí Lauro, em um acidente de avião, morre. Então, aí nessa situação em que o sobrinho trocou, que bom que Jura pega o fio da meada, né? Porque a minha mente é de um Windows, vai abrindo janelas. Na hora eu volto pro fio da meada. Mas a minha mente opera no modo Windows. E aí... qual era a janela? A janela era o acidente. O acidente. E aí, nesse episódio do relógio, as coisas da vida, a Dona Maria Lúcia disse, ela me mostrou esse relógio, esse acervo está com a família, a maleta que ele portava no acidente ainda está com a família. Dona Maria Lúcia me doou e disse, o dia que você conseguir instituir o Instituto Atitude Celestina como um elemento de memória, de salvaguarda, e você tiver um memorial da cidade de Lauro de Freitas, essa mala vai para você. Ela já tentou mandar para a prefeitura, eu digo, não mande, vai se perder. A cada gestão que mudar, isso é um patrimônio vivo, né? Da memória nacional. Nacional, porque o Dr. Lauro era para ser reverenciado nacionalmente. E aí, quando ele embarcou, o avião, não se sabe como nem porquê, e aí há 1000 teorias, mas a família não confirma nenhuma das teorias, o fato é que ele morreu num acidente aéreo, no 11 de setembro de 1950. E aí é que eu quero fazer referência ao que você falou sobre a relação com a Câmara. Dr. Lauro atuou nos anos 40. A grande atuação dele de expansão de linhas férreas, que deu a ele notoriedade, anos 40. Ele morre em 50, durante o pleito eleitoral. Sim. O nome Lauro de Freitas só é atribuído ao distrito de Ipitanga em 62, 12 anos depois. Então não tinha mais nada a ver com ele. Já tinha um hiato grande aí. Não existe a história, o nome dele. Não tinha. Essa é a questão. Não tinha, quer dizer, tinha para o estado da Bahia, tinha, mas não tinha para o território de Ipitanga. E é aí que o poeta Tudo Celestino de Souza entra na história, literalmente. Porque o que acontece? Dr. Lauro atuou em Salvador,
na Companhia Leste Ferroviária, cuja sede estava localizada, está ainda ali, tem um busto de Dr. Lauro, vocês conhecem? Sim. Dica de turismo na Bahia. Vão lá na Cidade Baixa visitar o monumento a Lauro de Freitas. É uma coisa linda. Eu não sei se é em bronze ou o que é, mas tem os operários da companhia férrea, né? Sim. Atuando. E o busto ainda está lá. É maravilhoso isso. Está ali na frente onde é aquele... de que tem trem ali embaixo, na calçada? Na calçada. Na estação da calçada. Lá está esse monumento, que é maravilhoso. Que agora está fechado. Onde era a Leste Ferroviária. Então, Dr. Lauro... o que é que eu estava dizendo? Jura Você tá que é falando... dos fios da meadas, porque Miss Windows já era. Você estava falando que seu pai não reconhece, porque já passado um tempo... Estou precisando do antivírus. Então, o que acontece? Enquanto Lauro estava expandindo rede férreas pela Bahia toda nos anos 40, Tude Celestino, aos 20 anos, estava saindo de Ilhéus para trabalhar na construção da base aérea de Ipitanga. E aí é importante lembrar duas coisas. A divisão social e política que a comunidade, a grande massa, não alcança, até porque a gente sabe que o sucateamento da educação e do pensamento no Brasil é um projeto de poder. Então, as pessoas não entendem a história porque é benéfico para o sistema. Sim. Que as pessoas não entendam a história. Mas aí o que acontece? Dr. Lauro estava atuando em Salvador, expandindo companhias férreas a partir, linhas férreas a partir da Companhia Leste Ferroviária. Tude Celestino estava vindo de Ilhéus para trabalhar na base aérea base aérea de Ipitanga, o distrito. Mas a comunidade não sabe a diferença do que é distrito, divisão política, do que é político-administrativa, né? Do que é a freguesia de Santo Amaro de Ipitanga, que já se trata de uma nomenclatura eclesiástica, é da ordem da igreja. Né? Agora, nos anos 40... Mas se confundem. E ainda em 60, a igreja tinha papel de Estado. Era a igreja que coordenava tudo, que geria tudo, que administrava tudo. Então, grosso modo... Por isso que a gente vê muito as cidades pequenas crescerem em torno da igreja. A igreja está na Praça Matriz. Mas o que acontece eu estou ainda buscando registros históricos. Já acionei, inclusive, o Instituto Geográfico Histórico da Bahia. A gente aqui no município tem 3 membros. Tem professor. Não, o Instituto Histórico Geográfico da Bahia. Lá são membros Coriolano Oliveira, uma ativista importante daqui da salvaguarda de memória do nosso município. Gildásio Freitas. E o dono do apoio, né? E o professor... Zé Nilton. Nós temos 3 membros da comunidade cultural e educacional histórica de salvaguarda ipitanguense lá no Instituto. Mas a gente ainda não conseguiu localizar um documento em que me assegure de que houve um tempo em que as pessoas nasciam aqui no território e no seu registro vinha natural de Santa Maria de Ipitanga. Até onde eu sei, não há esse tempo. Eu nunca vi nenhum registro. Por pouco você não pega a jura. O que você tem que nasceu em Lauro... Antes de 62, o que você tem é natural da cidade do São Salvador, distrito de Ipitanga. Ninguém nasceu em Santo Amaro. Não existe o lugar Santo Amaro do Ipitanga. O que existe é capital do São Salvador da Bahia. Nossa capital. Ok? Sim. E havia os distritos, dentre os quais o distrito de Ipitanga, que sabe de onde ia, para onde ia? De lá de Valéria, no subúrbio ferroviário, até aqui as margens do Joanes. Olha que distrito enorme. E por que é que Tude Celestino de Souza não concordava com a atribuição de qualquer nome que fosse? Não era só de Lauro, até porque, para emancipar, o nome previsto não era o de Lauro, era de Simões Filho. Correto. Ernesto Simões Filho, fundador do Grupo à Tarde, jornalista de muito prestígio, também outra figura pública, a cuja memória a Bahia deve reverência. Contudo, Tude Celestino tinha uma visão mais ampla. Não se trata apenas de você reverenciar essas figuras que ninguém questiona o vulto de Lauro de Freitas, nem o vulto de Simões Filho. São figuras notórias para a nossa memória. O que Tude balizou e que naquela época foi banalizado e que hoje a gente atua com muita propriedade na questão de memória, patrimônio civilizatório, salvaguarda, pensamento decolonial, isso está em voga hoje. Mas em 1960, quando Tude se levantou para dizer que atribuir o nome de qualquer dessas personalidades, por mais importantes que elas fossem para a história, a um território cuja memória já tinha sido violada com a chegada dos jesuítas, imagine o pensamento do poeta.
Porque o que você tem aqui de território ancestral? Ipitanga, né? Denominado pelos indígenas. Acho que a origem do topônimo já é bastante difundida por professor Judás e professor Paranhos, coautores do livro da História de Lauro de Freitas, né? A freguesia de Santo Amaro de Ipitanga. Você vai encontrar lá na página 84 do livro de Judás e Paranhos, dizendo que o nome ancestral Ipitanga era provavelmente atribuído pelos povos tupinambá, que aqui ocuparam as margens daquele rio de águas vermelhas, por ser rico em dióxido de ferro, ocasionava uma coloração avermelhada nessas águas. Só que a gente não está falando de língua portuguesa, a gente está falando de solo ancestral, povos originários. Não tinha língua portuguesa, não existia o vocábulo água, não existia o vocábulo vermelho. Como é que o povo tupinambá designava água vermelha? Era I para todo o reino das águas. E pitanga era uma alusão ao fruto pitanga, que tinha a coloração vermelha. Então, por alusão, por aproximação com coisas da natureza... E que era rico aqui na região, né? Os povos originários... Será que isso foi uma construção... O que eu me pego pensando é a questão do rio Ipitanga está me dando essa explicação que água... Ipitanga vermelho. Por causa do rio, isso, que é uma que era um rio de águas vermelhas. Beleza. Daí a minha teoria, né? venho, De Lauro de Freitas é a terra das águas vermelhas. Mas Pronto. a gente fala dessa teoria mais pra Mas frente. aí eu tenho aqui o Santo Amaro de Ipitanga. O Ipitanga foi dado propositalmente a vinculação da igreja para reforçar o Ipitanga. Essa relação que eu não consigo aí dá juntar. pano pra manga, e do ponto de vista de revisão historiográfica e processo reparatório e salvaguarda de patrimônio civilizatório, a gente não tem como propriamente afirmar, mas há algumas hipóteses. Tem uma hipótese que fala que havia o rio Ipitanga, isso é dado histórico-antropológico inquestionável, né? Tinha lá. E tem um outro artigo em que eu falo sobre isso, que é o Lauro de Freitas, Terra das Águas Vermelhas, em que eu faço essa alusão, que toda a civilização se desenvolveu desde tempos remotos à margem de rios. Você não consegue pensar o nascimento de uma civilização sem estar associado a uma água ancestral, que eu chamo de uma pertença hídrica, né? Que é aquela água ancestral que deu origem a um patrimônio civilizatório, a uma localidade. Será que a gente poderia dizer que, ou até sugerir, ou pensar que a Igreja Católica pegou o Santo Amaro de Ipitanga, que já existia, que é um português e tal, e trouxe para a região de próximo... Mauro, né? E trouxe para a região de Ipitanga, justamente para reforçar aquela comunidade? Olha, a gente não tem como falar antropologicamente assim em nível de afirmativa, Jura. Mas são hipóteses possíveis. O que a gente tem o território ancestral era Ipitanga nomeado pelo índio. Ponto. Certo. E água, pitanga, vermelho. Aí tinha gente que pensava que é porque caía pitangas no rio. Não, é porque o rio era rico em dióxido de ferro e isso ocasionava uma coloração avermelhada. Veja que tem uma curiosidade ótima sobre topônimos ancestrais. Porque a gente tem a terminologia Ipitanga, que é água vermelha, né? Que é o nosso nome de origem. Mas a gente também tem a terminologia Ipiranga. Lembra? As margens do rio Ipiranga? Esse Ipiranga é a mesma construção toponímica, quer dizer, e etimológica. Você tem uma água vermelha. Só que a pitanga, o fruto pitanga, como a gente conhece hoje, é esse fruto avermelhado, né? O fruto original era a chamada piranga. Você já viu um pé de pitanga? Já. A árvore tem frutos mais avermelhados e os mais alaranjados. Sim. Os alaranjados são chamados piranga. Originalmente, na verdade, o nome da árvore deveria ser pirangueira e não pitangueira. Hoje em dia só desce a pirangueira, né? Porque porque a pitangueira foi uma adaptação ao nosso solo. Se eu não me engano, eu acho que ela é originária das Índias, alguma coisa assim. Se adaptou ao nosso solo também, e ela não produzia mais piranga, produzia pitanga. Veja a sabedoria do povo indígena, dos povos originários. Tinha uma sofisticação, inclusive, para pensar essas diferenças. O fruto vermelho chama pitanga, o fruto alaranjado chama piranga. Então, quando você pensa no rio Ipitanga, é porque era uma água vermelha ferrosa. Mas o Ipiranga era uma água vermelha barrosa. Se você vir um rio que tem barro, a água não é vermelha, ela é alaranjada. Sim. Veja a sabedoria dos povos ancestrais. Então, um rio de barro é chamado Ipiranga. Água vermelha, mas o vermelho laranjão do barro. E o rio do dióxido de ferro, que é o que ocorreu na nossa região. Sabe onde a gente ainda tem Ipitanga aqui? Vocês já tiveram oportunidade de ir aqui em
depois da Ponte do Joanes, como chama essa comunidade? Busca Vida. Aqui em Busca Vida tem uma ala, um amigo uma vez me convidou para ir na casa dos pais, ali num condomínio ali atrás, e aí quando foi tomar banho de lagoa, era uma ipitanga. Absolutamente vermelha. Eu fiquei encantado. Aqui a gente ainda tem. Quando eu era menina e minha mãe passava no centro conosco, você também cresceu aqui, né, Jura? Foi. Só tinha o pet preço para as donas de casa fazerem mercado. Então a gente saía lá do centro. Só existia pet preço. Sem entregar a idade, não, pelo amor de Deus. E existia de uma pessoa histórica. O seu pai. Painho era histórico. Todo mundo parava ali naquela antiga mangueira dele. Agora a gente só tinha pitangueira, mas tinha a mangueira onde ele reunia os amigos para os saraus. Para ver seu Tude Celestino dizer poesia. Eu não fui não, mas quem ia? Quer dizer, eu cresci lá, né? Mas Tina, eu já perdi outro Windows, não, cara. Vai concluir. Pra concluir. Pega aí o fio da meada. Onde é que eu tava? Eu não falei nem de Dr. Lauro do acidente, gente. Não, você já falou. Isso não... Aí não pode. Tina, você falou. Eu tava querendo só essa ideia de que ele morreu no acidente, pronto, findou. Aí você não... A questão do seu pai de não aceitar. Sim, por que ele não aceitava? Ele dizia o seguinte, gente, é preciso separar. Dr. Lauro é uma figura importantíssima para a história da Bahia, é inquestionável. Sim. Só que o povo de Ipitanga conhece Lauro? De que vale a pena emancipar? Se você vai perder... Porque olha o que acontece com a nossa emancipação. Pense que essa bancada inteira é a capital de São Salvador. Tá? Sabe o que é o distrito de Ipitanga dentro de Salvador? Isso aqui. Até aqui, ok? E aí, você resolve emancipar o distrito de Ipitanga. Aqui está o Rio Joanes, aqui está o Rio Ipitanga, aqui está o aeroporto. Aí você quer emancipar o distrito. Se você é gestor da capital, você deixa esse distrito emancipar? Claro que não! Não fazia sentido emancipar esse distrito. Mas aí, mais uma vez, reforça a questão da força da Assembleia na época. Exatamente. Porque a Assembleia tinha, além de ele... homenagear Lauro de Freitas. Não, a intenção não era homenagear Lauro de além Freitas. Disso, o processo emancipatório tinha outra intenção. Mas é isso que eu estou dizendo, além disso... A intenção é você gerar divisas. Você vai criar um novo município, então você vai gerar impostos, você vai criar uma câmara, você, né? Não, porque o distrito não era município, então para gerar o município... Exatamente. E o distrito já vivia, né? Mas veja o que acontecia. Na Grande Salvador, você tinha um distrito de Ipitanga que detinha o aeroporto internacional. Aí, nesse caso, já era, né? 1960 já era o aeroporto internacional de Ipitanga. Que, hipoteticamente, para o povo que está nos assistindo, ele era instalado na área de Santo Amaro de Ipitanga. Grosso modo, o povo conhece como Santo Amaro de Ipitanga. Porque a comunidade não entende a diferença entre o que é Santo Amaro de Ipitanga, que é a freguesia, e o que é Ipitanga, que é o distrito. Na verdade, é como se fosse um conjunto. Você tem Salvador, dentro de Salvador, que é o município, você tem uns distritos. O distrito de Ipitanga detinha o aeroporto internacional. Então, era de grande interesse. O distrito de Água Comprida, já aqui por perto, né, onde, inclusive, está o nascedouro do rio Ipitanga, também queria se emancipar. Puxa aqui para você um pouquinho. E aí, então, você tinha 2 territórios ancestrais, distritais da capital, querendo se emancipar. Você emancipa Água Comprida e você emancipa Ipitanga. Tudo Celestino foi o que virou Simões Filho. Exatamente. Tudo Celestino disse assim, ok, que a Água Comprida queira se emancipar. A Água Comprida está ali perto da base de Aratu, né? Então, tinham muitas vistas a essa emancipação, aquela expansão, com vistas à base de Aratu. Já em Ipitanga, você tinha um aeroporto. Só que lá em Água Comprida, emancipou sem maiores problemas. Já em Ipitanga, tinha uma questão. O que é que vai fazer com o aeroporto? A capital não ia deixar o aeroporto para o novo município, porque ia perder toda a rentabilidade. Mas aí eu vou reforçar de novo a questão da Assembleia, tinha outras questões. Tinha outros interesses. Então, os emancipadores, com articulação no âmbito do Estado, conseguiram emancipar o distrito de Ipitanga. Só que, qual era a condição para a capital? Você pode emancipar Ipitanga desde que você salvaguarde o território do aeroporto sendo mantido na capital. Aí o povo aqui, onde vocês chamam de Lauro de Freitas, dizem assim, o aeroporto roubou, Salvador roubou o aeroporto de Lauro de Freitas. Sim. E aí eu costumo dizer, gente, vamos estudar história. O que nasceu primeiro, Lauro de Freitas ou Salvador? Salvador já existia, Lauro de Freitas é um filho de Salvador, né? O que tinha era o distrito de Ipitanga. Seu filho quer se emancipar.
E aí ele usa seu carro, ele usa a sua varanda. Se seu filho diz que pai, quero sair de casa, vou levar o carro, você vai dizer, você vai levar o carro? Não, você sai de casa, agora você que se vire, negão. Sacou? Deixa até a Então, vai. se você parar pra pensar, Ipitanga era o filho rebelde que queria se emancipar, vou embora de casa, papai, eu vou levar seu carro, o aeroporto. Você não vai levar tudo. E aí papai disse, não vai não, negão. Você quer ir? Se jogue, mas E aí onde o São Cristóvão, o aeroporto, todo mundo... Exatamente, tudo era Ipitanga. Até uma parte de Itapuã, Exatamente. E até pra história do país, por exemplo, E até Salvador é a voltando capital, a a primeira sua capital do viagem Brasil. indígena, Itapuã também, né? É a Tudo pedra nome que indígena. ronca que fica na água, né? Tudo indígena. E aí você abre outra questão. Nesse artigo Terra das Águas Vermelhas, que estão os dois obrigados a ler, eu também trato dessa questão ancestral de que há uma convenção internacional de delimitação de territórios que é estabelecido por águas ancestrais. Veja que quando a gente estuda mundo helênico, na Grécia, o que é que delimita a Grécia? Entre o Tigre e o Eufrates, não é assim? 2 águas ancestrais. São essas pertenças hídricas que delimitam territórios e que são referências do patrimônio civilizatório desde tempos imemoriais. E aí você vê o nível das distorções antropológicas e históricas e as distopias que são ocasionadas nesse município desde a emancipação. É tudo meio esquizofrênico a história política de Tudo Celestino lá. E aí, seu Tude, ousado, eu sei de quem eu puxei, né? Minha mãe também, mas painho era jogo duro. Seu Tude disse assim, vocês querem emancipar? Eu entendo que vocês querem emancipar, mas Salvador não vai deixar emancipar com o aeroporto. Sem um aeroporto, um distrito que é enorme, vai virar um território diminuto. A gente se emancipou com 59 quilômetros quadrados de território. A gente não tem 60 quilômetros, brother. São 59 quilômetros. E hoje ainda é menor, hoje são 54. 9. Não, hoje continuam sendo... Não, mexeu um pouquinho. Diminuiu. E aí, o que eu estava falando sobre as pertenças hídricas e os limites, né? Tigre e Eufrates delimitam a Grécia. Ipitanga, Rio Ipitanga, naturalmente, o curso do Ipitanga era que ia determinar o limite entre o que seria Lauro de Freitas, Sim. o novo município emancipado, e a capital, Salvador. Mas os emancipadores estavam tão ávidos por conseguir constituir o município que eles esqueceram o território. Qual era a condição de Salvador? O aeroporto é mantido na capital. Claro. O que é que eles fizeram? Eu costumo dizer que é o Tratado de Tordesilhas e Pitanguense. Eles traçaram uma linha imaginária burra e fizeram assim no território, ó. Daqui pra cá é Salvador, daqui pra cá pode ser Lauro de Freitas. Só que desse aqui pra cá ficou uma ponta que virou uma anomalia histórica e geográfica. Porque essa curva aqui da praia de Ipitanga e fica uma parte em Lauro de Freitas, outra parte em Salvador. Só existe aqui no mundo. Mas agora fez uma correção, por isso Não que... fez uma correção, fez mais uma dilapidação do território, né? Aberração. Se você entrar hoje no Fazendão, do Esporte Clube Bahia, pra quem torce o time lá da... Pera o time da Itinga. Ainda. O time da Itinga. Itinga, terra das águas claras, outro nome indígena, tá? Cuidado Você aí. chega lá que um campo, uma trave, uma trave, a última trave do Tá em campo de Lauro de treinamento. Freitas e outro tá em Salvador. Tá em Salvador. E você sobe ali pela Itinga, o muro do Fazendão tem uma parte que tá do lado de Salvador, tá do lado da Itinga. Se eu ou te do lado de dizer Lauro de que Freitas. tem propriedades em Jardim da Margarida, Que é cortado no cuja meio. varanda está em Salvador e o quintal está em Lauro de Freitas, na Itinga. Foi uma loucura. E você... Pois é. Tina, mas passado o Tossando Glória aí, eu quero saber uma coisa. Qual é o seu pleito em relação a... Não chega a ser um pleito. Na verdade, o ativismo que eu exerço hoje ainda diz respeito a uma intenção de promover uma reflexão na comunidade. A gente ainda está no âmbito da elaboração. A gente não está ainda no âmbito do pleito. Por quê? Tude Celestino teve a coerência de quando na emancipação foram tentar convencê-lo, porque ele era uma pessoa notória na cidade, um fundador da comunidade, por ser artista, arregimentava muitos intelectuais em torno de Boêmio. si. Boêmio. E aí disseram assim, poeta, a gente quer emancipar a cidade. E a gente precisa de seu apoio. Aí ele fez, não vai rolar não. Deu ruim. Fez, mas Tude, a gente vai chamar de Lauro de Freitas. Aí ele piorou. A gente vai emancipar, vai perder o território, vai perder o aeroporto, vai virar um lugar pequenininho, não vale a pena.
E ainda por cima, vocês vão violar mais uma vez a memória do povo? Aí eles falaram, memória? Que povo? A gente vai fazer uma reverência à memória de Dr. Lauro. Aí Painho, cara, Painho é meu... Ele é o cara. Aí Painho, naquela época, chega pros caras e faz assim, velho, veja só, você quer me dizer que sujeito, Dr. Lauro, por mais importante que ele seja, é mais importante do que um povo? E aí ele deixa essa máxima, que é balizador para mim, da minha trajetória de salvaguarda de pertença ancestral e de reparação de identidade ipitanguense para Lauro de Freitas, sabe? Não é cabível que a memória de um único indivíduo, por mais importante e relevante que ele seja superior à memória de uma comunidade. Era apenas por isso que tu te dizia, Lauro merece toda a reverência do povo da Bahia, merece, mas bote o nome dele na cidade onde ele nasceu. Bote o nome dele na cidade onde o avião dele caiu. Bote o nome dele na cidade onde ele fundou uma companhia férrea. Sim. Ipitanga não recebeu 1 quilômetro de linha férrea. Dr. Lauro nunca pisou no território de Ipitanga, a não ser para o bendito do embarque fatal, em que está lá registrado. Ele tem imagens, inclusive imagens maravilhosas de Dr. Lauro em campanha, embarcando. Dá para ver os arcos do aeroporto, é lindo. Eu tenho um vídeo da história de Lauro de Freitas que a família produziu nos 50 anos de morte dele. E é, assim, uma referência para a minha pesquisa de identidade ipitanguense. Essa sua luta não era para ter não é questão para se instituir um museu em Lauro de Freitas. E essa história está bem delineada? Museu da Memória de Ipitanga. Mas é como eu estava dizendo. Mas quando eu digo Ipitanga, você pode botar o museu Ipitanga, mas eu digo assim, você ter delineado o que é freguesia de Ipitanga, o que é tal, o que é Lauro de Freitas. Você sabe, Jura, que a gente já você acompanhou, acho que foi na sua gestão da Secretaria de Cultura que a gente instituiu no Conselho de Cultura a cadeira de Identidade e Memória? Sim, foi então, mesmo. Esse foi um pleito da comunidade do patrimônio, porque a gente já tem no âmbito da política cultural, em nível nacional, a cadeira de patrimônio, né? Que trata geralmente de patrimônio civilizatório, de povos ancestrais e Mas Lauro de Freitas é um município que tem uma dubiedade e Olha, ela já aceitou, viu, Jura? Já aceitou. Você viu o município de Lauro de Freitas? São lapsos. Foi um lapso ou uma caneta. Mas então, o município de Lauro de Freitas é de uma anomalia tão absurda que a gente tem uma fenda na identidade municipal tão notória que a comunidade cultural, motivada por essa experiência, essa reflexão de agentes como Gildásio Freitas, Coriolano Oliveira, Tina Tucci, Tássio Revelar, Rosângela Scioli, eu estou falando de gente da nossa comunidade, da minha geração e da anterior, que, entendendo a lacuna identitária do município, demandou numa conferência de cultura que, para além da cadeira de patrimônio, nós criássemos também uma cadeira específica para revisão historiográfica, identidade e memória. Eu tive a felicitude de ser titular dessa cadeira por 2 mandatos consecutivos. Aí eu vou repetir você de novo. Não é questão para ter um museu, para ter essa linha bem clara. Mas é exatamente isso o meu sonho de consumo. Ah, tranquilo. Só que aí não, o que acontece... Não é renegar o nome de Lauro de Freitas, porque está na história. Não se trata de renegar. Veja que eu procuro ter tanta coerência que houve tanto no cinquentenário da emancipação, quando mais recentemente agora... se ventilou muito na cidade a possibilidade de se propor um plebiscito. Sim. E aí o que foi dito pela governabilidade foi: vamos fazer um plebiscito com a intenção de restituir o nome original de Santo Amaro de Ipitanga. Eu digo, vamos parar? Calma aí. Tá muito grande. Vamos dividir cada parte. Primeiro, se você quer fazer um plebiscito para recompor o nome original, já não é Santo Amaro, porque o nome original é Ipitanga. Começa daí, né? E se você quer propor um plebiscito para restituir um nome qual seja, ou o colonizador Santo Amaro, que eu acho um desserviço, a gente está em plena era decolonial, pense que o Papa Francisco pediu desculpa aos povos inaugurais de América Latina pela dizimação do povo cometido pela igreja. Se o Papa compreende esse momento decolonial, como é que um gestor público na contemporaneidade propõe uma pseudo-salvaguarda de você reverenciar o colonizador?
Não cabe mais em Latinoamérica reverenciar o colonizador, gente. Se você quer propor uma política pública para a cultura pautada em memória e em salvaguarda, é memória e salvaguarda de povos originários, tradicionais. Então já tinha já tinha um ruído nesse discurso. E aí eu fui a primeira a dizer, na época que eu estava titulada a cadeira de identidade, era meu dever olhar para isso, e eu disse, opa, vou acionar aqui o poder público, tá tendo uma disfunção aí. Porque a notícia era, vamos estabelecer um plebiscito com a intenção de restituir o nome original de Santo Amaro de Ipitanga. Ponto 1 é, se é original não é Santo Amaro, é Ipitanga. Ponto 2, você vai fazer um plebiscito 60 anos depois da emancipação, quando você tem 3 gerações de legítimos lauro-freitenses que nasceram e se constituíram numa cidade que para eles chamam Lauro de Freitas, mas se resume apenas ao centro, porque é outro desvio da identidade municipal. Veja que a gente só utiliza o topônimo Lauro de Freitas para se referir ao centro. Correto. Itinga não é Lauro de Freitas. Não. No imaginário popular não é. Não, até na conversa vou estar em Lauro hoje. Vou estar em Lauro hoje. O que eu via de educando nas escolas onde eu promovo esse ativismo, essa reflexão, eu faço palestra, eu não faço aula, eu não leciono, mas eu faço formação de professores. Então, sempre faço palestra para aluno e tal. E todo lugar que eu vou, o menino diz assim, eu tô aqui em Lauro, eu já vou chegar em Lauro. Eu estava numa escola em Itinga. Eu tô aqui em Lauro, já vou chegar aí na escola. Mas não é uma força de expressão, talvez, por seu centro? É uma força de expressão, jura. Mas quando você pensa em nível de processo reparatório civilizatório, você não pode prescindir do compromisso de uma reflexão mais aprofundada. Em nível de educação, de política educacional, é muito displicente você simplesmente permitir que um educando não pare para refletir. Ok, que o povo diga naturalmente, né? Sim. Eu tô aqui em Lauro, mas é importante como educador que a gente tenha o compromisso de chamar aquele educando para refletir. O que você está chamando de Lauro? Você está em Itinga. Itinga não é Lauro? Ah, sim, eu sei, mas é porque Lauro é lá o centro bom. Então vamos chamar de centro? Porque quando você está em Itapuã e vai ao Campo Grande, você não diz eu vou em Salvador. Você sai do bairro de Itapuã para ir ao bairro do Campo Grande. Você sai do bairro do Campo Grande para ir ao bairro da Ribeira. Ninguém na Ribeira, para ir na praia de Itapuã, diz eu vou ali em Salvador. As pessoas dizem eu vou em Itapuã. Mas é isso que eu digo, é uma força de expressão pela forma que Lauro de Freitas foi construída. Mas é uma força de expressão que flagra um processo civilizatório de desidentidade que tem origem nos processos controversos da emancipação. Veja que quando o nome de Lauro de Freitas, o topônimo Lauro de Freitas, é atribuído ao então distrito por ocasião da emancipação, o que é que acontece? Você ocasiona, e eu digo isso nesse artigo Ipitanga, quem é ele, quem que somos nós, o povo tem suas sabedorias. O ancestral nos rege. Então, quando você diz... Qual é o teu nome? Gabriel. Você é Gabriel desde que você nasceu. Sim. Se você passa na rua e eu grito André, você olha? Não. Você não olha, brother. Sabe por quê? O nome é o primeiro elemento de identidade. Quando um sujeito nasce, lhe atribui um nome. Não há sujeito encarnado na Terra que não tenha sido atribuído um nome. Não existe possibilidade de um indivíduo sem nome. Aí, quando você mexe no nome de um indivíduo, você traz distúrbio. Imagine numa comunidade. Então, quando o povo ancestral de Ipitanga aqui estava e foi visitado pelos colonizadores, eu costumo fazer a seguinte alusão. Isso para palestra funciona super. Imagina, você nasceu, Gabriel, baiano. Aí você é adotado por um pai francês. Seu pai te leva para a França, ainda te chama de Gabriel, para não te chocar tanto. Mas lá te dá o nome de Jean. Aí você vira Gabriel Jean. Para o resto de sua vida, você vai se sentir Gabriel, ainda que você assimile o Jean. Sim. Correto? Se você passar na rua, já com 15 anos adotado, e alguém disser Jean, você tem que parar para lembrar que é você. Sim. É ou não é? Meu pai tem um pertencimento desse com a Mésbula até hoje. Eu chamo de bom preço até hoje. Mésbula Sandis. A gente brinca com isso, mas você percebe o quanto o nome constitui um elemento de pertença. Eu vou fazer até uma comparação fora a brincadeira agora, mas a gente fala assim, mas vamos trazer a política que Jura trouxe da Assembleia.
vamos supor, o ex-governador Antônio Carlos Magalhães fez esse despertencimento com o Mimoso do Oeste, Exatamente. botando o nome do filho dele na cidade. Exatamente. Luiz Eduardo Magalhães. Aquele município tinha um nome, era Mimoso do Oeste. E mais do que um nome. Aquele município Mas tem ele um manteve Mimoso. pertencimento. Não. Hoje é Luiz Eduardo Magalhães o nome do Mas ele município. fracionou em 2. Não, esqueça, não existe Mimoso do Oeste mais. Hoje é Luiz Eduardo Magalhães. O aeroporto 2 de Isso julho. também aconteceu com... O aeroporto 2 de julho. As terras virou... do Orobó, a Serra do Orobó é Sim. atual Rui Barbosa. município de Rui Eu sou vizinho de lá, eu sou de Você é Macajuba. do Orobó? É. Ah, eu tive um namorado de Cabrobró, é de Cabrobró. Sou de Macaju. E minha cidade era Capivari. Pois é. Teve que mudar o nome porque existia uma cidade grande em São Paulo que se chamava Capivari. E aí Macajuba trouxe a essência que é uma planta nativa do município. Mas Virou você Macajuba. percebe o quanto os nomes ancestrais constituem pertencimentos, não só de indivíduos, mas de povos. Então, Tude Celestino tinha essa perspectiva. Ele tinha essa percepção já na época. E aí, por que Tude virou o chamado poeta de Ipitanga? Porque na emancipação, os emancipadores disseram assim para ele: poeta, sem seu apoio vai ficar difícil a comunidade aceitar o nome de Lauro de Freitas. Ele fez assim: então a comunidade não vai aceitar o nome de Lauro de Freitas. Aí ele fez assim: mas Tude, a gente vai te dar a honra de ser declarado o primeiro cidadão lauro-freitense. Ele era de Ilhéus, né? E aí, ou seja, não era natural daqui, ele fez: rapaz, eu sou natural daqui sim, porque eu fundei essa cidade, fundei esse território. Quando eu cheguei aqui, isso era só mato. Eu vi nascer o aeródromo de Ipitanga, eu participei da fundação do aeroporto e da base aérea do Salvador, eu sou ipitanguense. Eu não preciso que você me atribua um título para eu ser lauro-freitense. E aí, Painho ousa questão de romper consciência. com os emancipadores. Tude foi convidado para quando... fundou a Câmara, no ato de constituição da Câmara Legislativa, ele ser declarado, né, de forma honrosa, o primeiro cidadão lauro-freitense. Ele recusou o título. Ele fez: eu só entro nessa Câmara para receber um dia um título de cidadão ipitanguense. Um título de cidadão lauro-freitense você dê a quem interesse. Sim. E é dessa fala de Tude Celestino, essas duas falas, que são emblemáticas. Primeiro ele disse: não é cabível que para exaltar a memória de um único indivíduo, por mais reverência que ele mereça, e Dr. Lauro merece, não é cabível que você suplante a memória de um povo. Você não pode prescindir da memória de um povo para reverenciar a memória de um indivíduo. Isso é muito importante de ser pensado hoje, quando você pensa em processo decolonial, quando você pensa em salvaguarda de patrimônio civilizatório. Percebe? Então, essa coerência de Tude Celestino de Souza é a minha motivação para o ativismo que eu exerço. E aí, depois, ele diz assim: eu não tenho interesse em ser cidadão lauro-freitense. Me dê um título de cidadão ipitanguense que eu vou lá receber. Ele morreu sem receber o título de cidadania ipitanguense e é daí, isso sim é pleito, é um pleito que consta na Câmara de Vereadores como PL 040 de 2015. O pleito era... atribuir ao povo do município de Lauro de Freitas o gentílico ipitanguense. Sim. Como perspectiva de reparação e salvaguarda da memória das pertenças ancestrais dos povos inaugurais. E isso está associado a reconhecer o rio Ipitanga como elemento inaugural do território, do processo civilizatório de Lauro de Freitas. E aí tem gente que diz assim: mas, Tina, qual a importância de o povo de Lauro de Freitas se entender ipitanguense? Tem. Sabe por que tem? Porque quando o povo de Lauro de Freitas se entender ipitanguense, ele vai precisar entender qual é a origem da terminologia ipitanguense. É ipitanguense porque é filho de Ipitanga. E o que é Ipitanga? Ipitanga é o rio que nos deu origem. E onde é que está esse rio Ipitanga? Passa ali naquela valeta do Clériston. Oh, mas não é a valeta do Clériston? Não é a valeta do Clériston. É o ente inaugural do nosso território ancestral. É o berço civilizatório dessa comunidade. Então, no dia que o povo da sua Lauro de Freitas entender que somos ipitanguenses, provavelmente a gente tem maior condição de sensibilizar, inclusive poder público, pela salvaguarda ambiental do rio Ipitanga. Então, a perspectiva de identidade ipitanguense não é um delírio tudino, não. Tem uma perspectiva fundamentada não só em um processo decolonial, porque é preciso que o povo do município de Lauro de Freitas entenda que a origem de Lauro de Freitas não é Santo Amaro do Ipitanga, nunca foi. Eu costumo dizer que nós somos ipitanguenses desde Pindorama, porque o nome ancestral da terra Brasília é Pindorama, nome indígena. O nome ancestral de Praia do Forte é Tatuapara. O nome ancestral de Lauro de Freitas é Ipitanga, não é Santo Amaro.
E aí, quando houve essa polêmica de vamos fazer um plebiscito visando a restituir o nome original de Santo Amaro de Ipitanga, eu disse, bom, não vai fazer não, porque o original não vai ser Santo Amaro. Se você quer salvaguardar... Mas eu já tenho 2 marcos em Lauro de Freitas, que é o Rio Ipitanga e a Praia Ipitanga. Você tem esses marcos civilizatórios, toponímicos e de referência de memória, que é a nossa âncora. Se a gente não tivesse o bairro Ipitanga, a praia de Ipitanga, o rio Ipitanga, a gente não conta porque ninguém sabe onde é. Quantas pessoas na comunidade sabem onde é o rio Ipitanga? Não reconhece como rio, as pessoas chamam de a Valeta do Clériston. Público que acompanha o Jurapod, quando passar na Valeta do Clériston, olhe para aquelas águas e pense, precisamos limpar isso aqui, isso não é uma valeta, isso é a origem do meu povo. Hoje em dia é a Rua do Canal. Rua do Canal. O que eu propus foi, as pessoas chamam de Avenida Beira Rio. Avenida Beira Rio Ipitanga. É preciso que se dê nome. Sim. Aí vai fazer aqui o metrô vem chegar até aqui. O metrô de Lauro de Freitas. Estação Ipitanga, minha gente. Você vai praticamente descer dentro do rio. É preciso que quanto mais nós, gestores de política pública para a cultura, educadores, ativistas culturais, fazedores de cultura, pensadores, articuladores, influenciadores, quanto mais nós nos percebamos ipitanguenses e promovamos na comunidade, no senso, no imaginário comum, esse ideário ipitanguense, mais você se aproxima de um compromisso que isso sim é o fundamento de todo o meu ativismo, tem por via principal esse super objetivo que é a salvaguarda efetiva, a salvaguarda ambiental do Rio Ipitanga. O reconhecimento do Rio Ipitanga como berço e nascedouro civilizatório dessa comunidade. E, inclusive, é um projeto político muito favorável. Porque imagina o gestor público que se dispuser... Gente, se despoluiu o Tietê. Se você despoluiu Ganges. Se você despoluiu o Hudson em Nova York, foi despoluído. Sabe? Você não consegue pensar nenhuma civilização ancestral sem você pensar em um rio. Pense em qualquer civilização ancestral. Tem lá uma água ancestral salvaguardando. Você não consegue pensar o Egito. Então, seu ativismo, ele abraça 2 ramificações. A cultura... Memória no campo do patrimônio, né? Memória cultura, material e patrimônio natural, que é a salvaguarda ambiental. Sempre teve uma sustentação ambiental. Porque toda a motivação de reflexão de identidade pitanguense que eu viso a promover tem como objetivo máximo a salvaguarda ambiental do Rio Ipitanga. E é daí que eu tenho um diálogo muito aproximado com as comunidades de terreiro na cidade. Porque o povo de Axé, como mais ninguém na comunidade, na sociedade, tem o compromisso com a salvaguarda do Reino das Águas. Porque sem água não tem folha, sem folha não tem axé. Candomblé não existe sem salvaguardar o Reino das Águas. Então, o povo de Santo compreende muito facilmente o meu discurso. Os educadores compreendem muito facilmente o meu discurso. E eu espero que a gente consiga constituir na nossa geração uma geração de gestores públicos que compreendam a importância desse discurso. Porque ele não é apenas um discurso. Isso é um plano de reparação e de reconstituição ambiental e civilizatória. Porque o dia que o município de Lauro de Freitas se comprometer com a salvaguarda ambiental efetiva do Rio Ipitanga, Ipitanga para de poluir Joanes e você volta a ter pesca em buraquinho. Sim. Então, tem uma objetividade antropológica, histórica, civilizatória e em nível de gestão pública. Gente, a gente está na vigência da crise mundial das águas. Aí um município que se presta à salvaguarda de um rio, a salvaguarda ambiental de um rio que guarda uma pertença de memória e identidade ancestral, gente, isso é nota para fantástico. Para pedir música. Isso é o gestor público que se dispuser a ter esse compromisso. Agora eu soube que a atual gestão se dispôs a fazer com a Embasa todo um tratamento do Rio Ipitanga e tal. Eu não sei em que nível de reparação isso tem efetividade. O esgotamento sanitário está fechando do município.
Bom, eu não tenho autoridade para tratar disso. Eu acho que os engenheiros ambientais e sanitários têm mais propriedade. Eu não gosto de falar do que eu não tenho propriedade. Mas eu imagino que qualquer que seja a ação em nível governamental, falta encontrar o Ipitanga nesse elemento, nessa dimensão de patrimônio civilizatório. Só limpar o Ipitanga não basta. A gente precisa, além de limpar o Ipitanga, apresentar no imaginário popular essa ressignificação, essa reparação, essa salvaguarda, essa identidade ipitanguense. E Tina, tu ainda acredita de uma possibilidade de Lauro deixar o nome e voltar? Eu nem concordo com isso. Veja, por quê? Eu costumo dizer o seguinte, o meu ativismo nasce da ideologia tudina, da ideologia do poeta Tude Celestino. Foi Tude Celestino que apontou, eu não sou lauro-freitense, eu sou ipitanguense. Isso é meu norte. Foi Tude Celestino que me fez compreender que não é cabível que reverenciar a memória de um indivíduo é mais importante do que reverenciar a memória de um povo. Contudo, Tude era um homem de sua época. E como homem de sua época, ele não viveu esse processo de desidentidade da cidade. Tude chegou aqui em 40, a cidade se emancipou em 60, ele faleceu em 80, de 89, quase 90. O município ainda tinha só uma ou quase 2 gerações de lauro-freitenses. Então, esse impacto não era visto. Só que agora, 60 anos depois da emancipação, teve gente que nasceu em 60 já tem neto. E aí, a gente já foi violado com a chegada dos emancipadores, né? E a gente deixou de ser Ipitanga para virar Santo Amaro, o tal do Gabriel Jean. Porque qual é o risco do processo colonial? Você tem o nome Ipitanga com o nome ancestral. Aí você vem de lá e pega e bota o nome na frente, o nome do colonizador. E aí você vira Santo Amaro do Ipitanga. Ainda é Ipitanga, mas tem um Santo Amaro na frente. É como se você, ao invés de ser... Na verdade, a alusão que eu queria fazer é você virar Jean Gabriel. Você é Gabriel no Brasil, vai ser adotado pela França, você vira Jean Gabriel. Você ainda é Gabriel, mas o nome que vem primeiro é Jean. Isso é apagamento. Porque desde que o colonizador chegou aqui e colocou o nome da freguesia de Santo Amaro, do Ipitanga, mas Santo Amaro primeiro, cadê o Ipitanga? Tina, para concluir esse assunto do pertencimento... Já não quero brincar mais. Não, mas eu vou entrar em outro assunto, por isso eu quero dar Pra gente concluir, diga qual é o seu... Você disse que não é pleito, mas a sua... Por hora, ainda não é pleito por quê? O seu ativismo. Qual é o compromisso? Se a gente hoje simplesmente apresenta como pleito a mudança do nome do município, mesmo que seja para aquela reparação ancestral decolonial, de trocar o nome de Lauro de Freitas para Ipitanga, o que é que a gente vira? A gente vira o emancipador, brother. A mesma violência que o emancipador comete com a falta de compromisso com a memória ancestral... Você vai violar de novo? Mesmo porque tem uma geração de 60 anos aqui. 60 anos de legítimos lauro-freitenses. O cara se reconhece lá no nome de Gabriel, você vai chamar de Jean? De novo? A galera era Ipitanga, já virou Santo Amaro na frente. Aí virou Lauro de Freitas, que não é ninguém na fila do pão. Até hoje ninguém chama de Lauro. O povo diz assim, eu sou de Itinga. Itinga, negão, não é de Lauro, não. Pois é, quem mora em Vilas... Você mora onde, Vilas? Quem é de Vamos Vilas... Vamos tirar quem é você na fila do pão, que pão é francês. Vamos botar quem é você na fila do feijão. Quem é você na fila do beiju? Do cuscuz. Ô, Tina, você falou que seu pai saiu do interior da Bahia, veio trabalhar na construção da base aérea de Salvador. Que jura trabalhou lá. Mas só que Tude Celestino, que é seu pai, vem e desenvolve a cultura que é ser poeta no município. E aí cria uma... Deixa eu só concluir essa parte. Então conclua. Essa aprovação que você me fez, que ela é Sim. super oportuna. Não é pleito ainda, inclusive porque eu acho que isso não tem que ser demandado por nós. O nosso compromisso enquanto educador deve ser estimular para que as futuras gerações cheguem nesse ponto. 60 anos de desidentidade municipal não pode ser corrigido com um ato também de cima para baixo, não é verticalizar. Não é você dizer, ok, na intenção de reparar a sua memória violada, eu vou de novo lhe violentar e apagar seus 60 anos de história. Não é assim.
O processo civilizatório é lento. Eu acho que um dia, daqui a 100 anos, se a gente souber preparar direito essa geração e essa comunidade, daí o meu compromisso com educação, por isso a ação de salvaguarda de identidade pitanguense está sempre, embora com super objetivo ambiental, e esse discurso através do patrimônio, da cultura e da memória e da identidade, dialogando sempre com educação. Porque a gente não pode prescindir de ter nas escolas, não só da municipalidade, mas no território do município, que a classe educacional reflita e debata essa necessidade de reparação da identidade pitanguense para o território do município de Lauro de Freitas. Aí, um dia, quiçá, oxalá seja, alguém da comunidade, na geração de sei lá quantos mais depois, vai dizer assim, opa, é mesmo, a gente já se reconhece, o Rio Ipitanga já está limpo, a gente já sabe o que é ser ipitanguense, não faz mais nem sentido chamar Lauro de Freitas. Se, somente se, e quando se comunidade, povo, demandar, faz sentido. Enquanto a gente não chegar nesse lugar, a gente repete o equívoco e a violência do emancipador. Então, embora eu chame de Ipitanga por uma estratégia de reflexão, quando propuseram um plebiscito, ainda quando tentaram propor que adequasse, ok, a Tina está falando aí de decolonialismo, tá? Santo Amaro não. Mas então Ipitanga pode? Eu digo, também não concordo. Como ocorreu numa escola ali na... Como é o nome daquela comunidade na Paralela ali, Jura? Bairro da Paz. Bairro da Paz. Que era Malvinas. E tinha uma escola ali que era, salvo engano, eu acho que era General Ustra. E mudou para um nome, se eu não me engano, se eu estiver errado, alguém me corrige. Porque aquela comunidade começou um processo de politização da comunidade e eles entenderam quem era Ustra. E a comunidade não queria se reconhecer no nome daquela figura histórica. E pedir alteração. Você entende que é outro lugar? Que alterou. Agora, não é a gente chegar e dizer, não chama mais Lauro de Freitas, chama Ipitanga, porque obrigando a chamar de Ipitanga, as pessoas vão se sentir ipitanguenses, elas vão ser violadas de novo. Certeza. Como as escolas também polivalentes, que foram criadas na ditadura militar, né, o conceito, e aí hoje estão brigando para fazer essa mudança trazer outros nomes. Para as escolas polivalentes. Isso faz sentido. Então, o que eu penso é, a gente tem que seguir como um plano estratégico de reparação da identidade ipitanguense, pautado nessa ressignificação, para que esse sentimento nasça, para que esse pertencimento ipitanguense, vez instituído na comunidade, de fato, faça com que seja gerado da comunidade. Não é para a comunidade, tem que vir da comunidade. É outro movimento. Porque foi impondo à comunidade que eles não se chamavam mais Ipitanga e se chamavam Lauro de Freitas, que eles, por saberes ancestrais, disseram, ok, você quer chamar de Lauro de Freitas? Chame, eu não chamo. Eu chamo de Portão, eu chamo de Tinga, eu chamo de Vida Nova, eu chamo de Areia Branca, eu chamo de Capelão, mas eu não chamo de Lauro. Sabe o que é isso? Resistência. Quando o povo desse município relega o topônimo Lauro de Freitas apenas ao centro, é o povo resistindo à violência do emancipador. Isso é bonito de ver. Nesse sentido, é bonito ver o povo de Portão ser Portão. Não é Lauro, é Portão. Lauro? Tá, Lauro. Vocês que se virem lá com seu Lauro. Minha cidade não é Lauro. Ninguém em Itinga é de Lauro. Isso é resistência. Isso é o ancestral se mantendo, se impondo. Eu costumo dizer que o município de Lauro de Freitas só vai prosperar quando a comunidade e a gestão pública compreender que deve uma reverência ao ancestral. Dever uma reverência ao ancestral é restituir as águas vermelhas do Ipitanga. Salvar Ipitanga e Joanes. Esse é o milagre do povo. Esse é que é. Sabe quando Caetano canta Purificai o Subaé? É tipo isso. Enquanto o Ipitanga não for restituído, não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista civilizatório e simbólico para a comunidade desse município, pode ser a sexta economia, pode ser o que quiser, mas não se constitui enquanto pertença identitária. A comunidade continua desprovida de memória. Então, eu não concordo em mudar o nome da cidade. O que eu concordo é, aí como estratégia conciliatória, o que é que eu proponho? Atribui o gentílico ipitanguense ao povo de Lauro de Freitas, porque você não viola o pertencimento do topônimo, continua chamando a cidade de Lauro de Freitas, porque é preciso marcar. Por que o povo alemão não para de falar do Holocausto? Para que nunca mais se repita. Eu não acho que a gente tenha que mudar o nome de Lauro de Freitas. A cidade pode continuar se chamando Lauro de Freitas sem nenhum prejuízo para a reparação de identidade. Desde que o povo se entenda ipitanguense.
E aí, o que é que eu proponho? Quando a gente propõe, nessa PL 040 de 2015, a declaração do gentílico ipitanguense para o povo de Lauro de Freitas, mantendo o topônimo Lauro de Freitas, essa é uma medida reparatória de memória que visa construir no imaginário popular uma consciência posterior, para que quando chegar na comunidade a notícia, o povo que nasceu em Lauro de Freitas não é mais Lauro Freitense não, agora chama ipitanguense. Ipitanguense por quê? Menina, porque tem a ver com a origem. Você sabia que a origem de Lauro de Freitas era Ipitanga? Sabe que aquela valeta ali do Cléristo é o rio que nos deu origem? Menino, tem que limpar aquele rio. Sim. Rapaz, você entende? Como a história do carioca, né? É toda Faz uma história. movimentação. Até porque, Jura, perceba, quem nasce numa cidade do Rio de Janeiro é carioca, não é rio de janeirense. Não tem nenhum prejuízo para o topônimo, o gentílico ser ancestral indígena. Quem nasce em São Paulo, paulista e paulistano, né? É diferente. Mas eu estou falando de topônimos ancestrais indígenas com topônimos naturais com gentílicos indígenas. O topônimo é o nome próprio do lugar. O gentílico é o nome do povo do lugar. Por exemplo, quem nasce em Salvador é soteropolitano. Mas a expressão, o vocábulo soteropolitano, é uma derivação de cidade do Salvador, de Soter, do Salvador. Por isso, soteropolitano. Em Ipitanga é diferente. Você tem o topônimo oficial Lauro de Freitas e eu proponho como ativista, como estratégia de reparação da memória, atribuir oficialmente o gentílico ipitanguense. Hoje o nosso gentílico oficial é Lauro Freitense. Mas o que é que eu observei? Você tem no estado do Rio Grande do Norte o gentílico potiguar. O topônimo é Rio Grande do Norte. Mas o gentílico não é Rio Grande do Nortense, é potiguar. E sabe o que é a expressão potiguar? Sim. São as descendências do índio Poti, que teria sido o primeiro a povoar o território. Isso é uma reverência de pertença ancestral indígena. O gentílico potiguar... potiguar, estou falando uma bobagem. Os potiguares são os povos de lá do Espírito Santo. Sim. Eles não são espírito santenses, eles são potiguares. Ih, gente, eu misturei tudo. Quem é potiguar? É de Natal, né? Pois é. Eles não são Rio Norte Grandenses, eles são potiguares. Aí, são capixabas, os que são do Espírito Santo. Eles não são espírito santenses, eles são capixabas. Capixaba é outra expressão indígena. E os do Rio Grande do Sul, não, do Rio de Janeiro, também não são rio-de-janeirenses, são cariocas. E quando eu me toquei que a despeito do topônimo Rio de Janeiro, gentílico é carioca, indígena, e a despeito do topônimo... O Fluminense tem alguma coisa também? Não, Fluminense é a derivação direta de rio, que é fluvial. Sim. Então é por isso que é Fluminense. No estado do Rio de Janeiro são fluminenses, mas isso. Essa é uma derivação direta gramatical. Aí na cidade do Rio, se bem que eu acho que teve um movimento de salvaguarda de pertença ancestral que já declara o povo também do estado do Rio de Janeiro como carioca. Mas o oficial é no município carioca e no estado fluminense. Mas então, se o município tem o topônimo Rio de Janeiro, mas o gentílico, o povo é carioca, que é uma pertença indígena. E no Rio Grande do Norte também é potiguar. E no Espírito Santo também é capixaba. Por que o povo de Lauro de Freitas não pode se reconhecer ipitanguense? Não tem nenhum prejuízo. Muito pelo contrário. Você só estimula uma reflexão de uma reparação de uma pertença ancestral. E isso é notadamente favorável quando você pensa no super objetivo de salvaguarda do Reino das Águas do Rio Ipitanga. Então, a declaração do gentílico ipitanguense é o start de uma estratégia de reparação, não só de identidade, mas de reparação civilizatória do território. É isso. Tina, nessa história toda encontra o poeta Celestino. Né? Ele deixa a obra aí, deixa você se torna intérprete. Deixa a obra viva, né? Menino, né? Essa coisa é fantástica, sabia? Porque... eu estava falando que eu voltei para cá quando o Rotary Club fez uma homenagem a Painho, né? Quando o Painho morreu em 89, a gente dispersou da cidade e tal. E aí, minha irmã foi para Tatuapara, Praia do Forte, eu fui junto lá, eu conheci seu Klaus, que foi uma grande influência para mim. Inclusive, eu estava até comentando antes, né? Que ter vivido com seu Klaus na tenra idade, ali na adolescência, me fez florescer o entendimento do que é salvaguarda de memória. Veja que em Tatuapara, seu Klaus encontrou um território em que a comunidade Klaus Peters. Eu convivi com ele, tive a alegria de conviver com ele. Tem até um filho dele na região lá que leva o nome dele também. Não conheço filhos de seu Klaus, mas enfim. Tinha uma filha dele lá, Susan, na minha adolescência em Praia do Forte, mas não conheço. Mas enfim, seu Klaus era uma mente maravilhosa, visionária,
E ele encontrou uma comunidade em que o povo comia tartaruga no casco de tartaruga. E ele entendeu, junto com os fundadores do Projeto Tamar, que são ativistas também ambientais, o Gui Marcovaldi e a Neca Marcovaldi lá, que fundaram o Projeto Tamar, eles compreenderam que a gente podia salvaguardar a memória, o pertencimento de uma comunidade e ainda promover uma salvaguarda ambiental das tartarugas. Isso é fascinante. Então, aquela vivência em Praia do Forte na minha adolescência foi que me deu esse florescer. E quando eu voltei para Ipitanga, e o Rotary Club ofereceu uma homenagem ao poeta Tudy Celestino de Souza pelos seus 20 anos de morte. E aí convidaram a família para receber essa homenagem. E aí eu estava morando em Brasília e alguém me disse, olha, vai a Ipitanga, quer dizer, Lauro de Freitas, para receber uma homenagem do seu pai pelos 20 anos de morte. Aí eu fiz, por quê? Ah, porque eles estão lá catalogando as figuras e as personalidades da história da cidade, as figuras importantes da cultura local e querem fazer uma homenagem ao poeta Tudy Celestino. E aí eu fiz assim, caramba, agora foi que deu, porque eu conheço o Painho, mas o poeta eu não sei quem é. E aí eu fui me dar conta de que eu não conhecia ele enquanto poeta, que ia passar vergonha na entrevista. Aí eu voltei para casa, pedi a minha tia Rízia, na época, que era a melhor amiga do meu pai, e aí que foi quem revisou o livro dele. Quando o Painho cegou, quando eu nasci, Painho cegou, né? Então ele não me viu. Eu sou a única dos 4 filhos do poeta que ele não viu. Então a minha relação com o Painho sempre foi uma relação muito do imaginário. Eu tenho uma memória bem infantil, minha memória mais remota é que eu chegava lá na casa dele, ele e minha mãe moravam em casas separadas ali na nossa rua, e ele morava nessa casa onde você foi me encontrar, que é a casa da Mangueira na época, né? E eu saía da casa da minha mãe e tomava banho, e como toda menina, quer se aparecer pro pai, né? E eu chegava, me jogava no colo dele, fazia, pai, como eu tô linda! E ele começava a chorar. E toda tarde tinha esse rito. E o poeta chorava muito. Só depois adulta é que eu fui entender, imagine para um pai que não podia ver a filha. Ele viu os outros filhos. Sim. Mas quando eu nasci, ele já estava completamente cego. Então, eu sou a filha que ele não viu. E ele me abraçava e chorava muito. E ficava desenhando o meu rosto com as mãos. Eu lembro disso muito claramente. Depois, adulta, que eu fiz, cara, que coisa doida que eu fazia com o poeta. E aí, a imagem que eu tinha de Painho era essa imagem difusa. Desse sujeito dos olhos muito azuis, que chorava toda a tarde. Quando eu dizia, Painho, olha como eu tô linda. Ele não podia ver. E aí, eu lembro dele dizendo poesia, eu me lembro da rua cheia de carros de todo mundo que ia para os saraus. Eu tenho memórias muito remotas. Mas a memória tem coisas substanciais e fascinantes, né? Eu não sabia que eu sabia, que lá no meu HD estava todo o repertório de poesia tudina. E essa homenagem do Rotary em 2009, que foi o ano de 20 anos de morte de Tudy, é que me deu esse estalo. Aí eu vim para a cidade, para não fazer feio, eu fui estudar o livro dele, e aí eu comecei a notar que tinha muito poema e nenhum estava escrito Lauro de Freitas. Só tinha assim, Ipitanga e a data. Santo Amaro de Ipitanga e a data. Em outro poema tinha Santo Amaro do Ipitanga e a data. Aquilo me chamou a atenção. Eu disse, eu estou aqui procurando uns poemas de Painho para dizer lá na homenagem do Rotary, mas não é a poesia que está me chamando a atenção, não. O que quer dizer isso aqui? Que ele assina um Ipitanga, outro ele assina de Santo Amaro, de Ipitanga, do Ipitanga, outro só Santo Amaro. Aí ela foi me explicar. Minha filha, seu pai chegou aqui, o nome daqui era Ipitanga. Só que o povo católico chamava de Santo Amaro do Ipitanga porque era o nome da freguesia. E freguesia e distrito se confunde no imaginário popular. Minha tia que me deu essa aula sobre a diferença entre distrito e freguesia. Aí eu, tá, mas então ele admitia o nome da freguesia? Ela, sim, ele era um homem católico. Pra ele, tudo bem chamar de Santo Amaro de Ipitanga. Eu abomino a ideia de chamar de Santo Amaro de Ipitanga. E hoje quem domina toda essa obra é sua tia e você? Só eu, minha tia faleceu já. Tá. Mas ela fez a revisão de todo o livro comigo. Sim. Mas aí, então, minha tia me ajudou a escolher os poemas mais emblemáticos para eu dizer na homenagem do Rotary. Aí eu fiz, minha tia, qual a história desse poema? Ela, esse poema seu pai compôs em tal situação, isso aqui quer dizer não sei o que. Eu fiz, esse aqui ele assina Ipitanga, por quê? Aí ela falou para mim, Tininha, perceba, todos os poemas antes de 62, seu pai assina o quê? Aí eu fiz alguns Santo Amaro, alguns Santo Amaro de Ipitanga, outros Santo Amaro do Ipitanga. Ela fez, porque quando eu falo Santo Amaro de Ipitanga, é do território de Ipitanga. Quando fala do Ipitanga, é do rio Ipitanga. E aí ela foi me contar que tinha uma lenda na cidade de que quando os tupinambás ocuparam esse território de Ipitanga e logo depois chegaram os jesuítas e fundaram a freguesia de Santo Amaro de Ipitanga, conta-se que a igreja foi erigida de 3 maneiras, né? Fizeram para cá, caiu, fizeram para lá, caiu, e que o santo finalmente... virava, que o santo virava pro lado do rio. Essas histórias ótimas.
Finalmente, minha tia também me atentou para isso. Vocês já perceberam que quando você passa ali aquela leve colina ali de Santo Amaro do Ipitanga, imagine solo ancestral. Você tem aquela colina, embaixo você tem o rio Ipitanga, né? Você já percebeu que a Igreja da Matriz está de frente para o rio? Você já percebeu que a Igreja da Matriz é uma reverência ao rio Ipitanga? Quando aquela igreja foi fundada, do adro da igreja, a vista que você tinha era o rio Ipitanga. Daí o Santo Amaro do Ipitanga. Quando eu vou fazer palestras e formação de professores na rede municipal, eu sempre começava a formação de professores com a visita à igreja de Santo Amaro do Ipitanga. E eu colocava, as pessoas pensavam que eu ia falar de dentro da igreja, né? Eu colocava todo mundo fora da igreja, de frente para a autoescola, que tem ali na frente. Sim. Disse, imagine que a gente não tenha autoescola. O que é que você encontra lá embaixo? Rio Ipitanga. A Igreja da Matriz, a própria Igreja da Matriz é um monumento de reverência ao Rio Ipitanga. O Rio Ipitanga é a nossa origem. E aí a minha tia contando tudo isso para mim, tia Rízia, e foi me dando mil insights. Sim. Aí eu fiz, caramba, então a importância de Tude Celestino de Souza para o município nem está expressa em sua obra poética. Ele não escreveu uma só linha, um só verso sobre história, sobre memória, sobre cidade, nada disso. A temática da poesia tudina é amor, desamor, boemia e sertanidade. Você não encontra um poema sobre nada daqui. E aí é que eu disse, cara, esse cara era muito visionário. Eu sou filha esse cara é... Caramba! E aí que eu me dei conta de que era o cara. 20 anos depois que ele morreu. E aí eu vi, gente, agora que ele não tá aqui. E você teve acesso a todas as obras dele e você começou a buscar. Mas é que ele só teve um livro que não foi lançado. Sim. E aí é que eu me lembrei de coisas maravilhosas da memória. Eu me lembro dele já acamado. Eu, assim, alfabetizada bem recente, tipo 9 anos. Ele morreu, eu tinha 11. E eu, assim, não tinha domínio de leitura aos 9. Mas ele, para estimular a minha leitura, dizia assim, Catunguinha. Ele me chamava de Catunguinha. Senta aqui do lado. Eu botava a Catunguinha do lado e me deu o livro para ler. E eu queria mostrar ao meu pai que eu sabia ler. E aí eu me lembro de que um poema, eu comecei a ler, esse poema está no meu repertório, Candomblé, é um poema forte, um poema de protesto, o único poema de protesto de Tude Celestino, que ele fala em defesa do sertão. Aliás, Candomblé é um poema ainda muito atual hoje, né? Porque fala da corrupção no Brasil e ele pede ao Candomblé que queime a corrupção no Brasil. Parece que foi feito agora, né? Mas, enfim. E eu lembro que Candomblé, eu lendo para ele, dizia assim, entre as pedreiras, só que a linguagem sertaneja, a matuta, né? Então, as pedreiras que encerram, vocês veem a turmalina, nas lavras de diamantina, e ela para tanta diz assim, do mal falado sertão. Eu me lembro que quando eu li do mal falado sertão, ele deu um grito. Não é isso! Aí minha tia Lourdinha veio correndo. O que foi, Tude? Ele fez, tá errado, não vou deixar lançar, esse livro não vai ser lançado. Não é do mal falado sertão, o verso é do malfadado sertão. Ele era preciosista. Lá tinham escrito do malfalado sertão. Mas ele compôs o verso do malfadado sertão, o sertão que sofre. Sim. Muda totalmente a perspectiva do verso. E aí minha tia ainda quis enrolar, disse assim, não, é a menina que não tá lendo direito. Eu falei, não, tá lendo direito sim, tá escrito aqui, ó, falado, com F, com A, com L. E ele era cego, aí ele fez, não, a menina tá lendo direito sim, tá escrito errado, não vai lançar. Ele morreu e o livro não foi lançado. Porque ele era muito preciosista. E aí, por que eu estou falando desse preciosismo de Tude Celestino? Quando um poeta tão preciosista quanto ele, na sua obra está lá expresso deliberadamente Ipitanga, Santo Amaro de Ipitanga, Santo Amaro do Ipitanga, não é à toa. E aí minha tia me fez perceber, olhe todos os poemas que foram escritos até 1960. Tá, Santo Amaro de Ipitanga, não. Todos os poemas depois de 60 estão escritos apenas Ipitanga. Isso é protesto. Foi quando ele rompeu com os emancipadores e disse, o nome de Lauro de Freitas eu não reconheço. Aí, na obra, ele passou a assinar em Ipitanga. Ô, Tina, a gente está chegando já no final do nosso podcast. Mas eu queria que você contasse uma história que eu te acompanho. E você tem um poema de seu pai que você conta que ele se inspirou de uma mulher imprópria. Conte pra gente aí. Aqui, né, para esse público, a gente só pode usar essa terminologia, né, imprópria. Né? Você entende, né, Gabriel? E a sociedade chama de damas impróprias. Sim. Eu não acho nada impróprio. Mas tem uma história maravilhosa. Conta-se na biografia de meu pai, inclusive tem vídeo disso registrado, Jura, sabia?
ele, assim, um mês antes de morrer, pra Valéria Vaz, Sim. fez um vídeo, assim, caseiro com ele, uns amigos reunidos no quintal, tarará, e ele, assim, bem debilitado, você consegue ver a bolsa de colostomia, cara, assim, debaixo da camisa, então ele tava, assim, bem perto de morrer. E aí alguém, já pensando nessa perda dele, fez assim, poeta, diz pra gente a história de tal verso. Aí alguém perguntou, Tude, qual é a história de Madalena Oração 7? Cara, é lindo. Madalena olha, Oração 7? Se ilumina. Madalena Oração 7 é um soneto da poesia tudina, que diz assim, Madalena, aí ele fala a história. Ele fala assim, Madalena não chamava Madalena. Madalena se chamava Diana. E quando ele fala o nome de Diana, você vê aquele velhinho, assim, com a barba bufa. Ele acende, brother. Ele se ajeita assim na cadeira e faz... O nome dela era Diana. Aí aquele olhão. Você vê que era o amor da vida dele. E aí ele conta, era uma dançarina do Tabariz. Tabariz, o grande cabaré de Salvador. Que era, inclusive, estabelecido ali onde hoje é o Teatro Gregório de Matos, né? Eu recentemente participei de um sarau no Teatro Gregório de Matos, o Recita Bahia, e lá eu tive a alegria de poder dizer Madalena Oração 7, contar a história lá no próprio Tabariz. E foi muito emocionante dizer isso lá naquele ambiente. Diz que Painho ia ao Tabariz toda noite, né? E que ele se encantou por uma dama dita imprópria. Que depois de fazer o seu bailado no cabaré, atendia os rapazes ali na Rua da Oração, no número 7. Daí o nome do poema, Madalena Oração 7. A Oração 7 era o endereço de um prostíbulo famoso da antiga São Salvador. Então, ele, claro, não podia dizer Diana, né? Que ia expor a moça. Então, ele chamou de Madalena numa alusão àquela que teria sido a primeira no exercício daquele dito ofício de Diana. Sim. E ele chamou, então, de Madalena Oração 7. Tude se encantou por Diana e todos os poetas diziam, mas Tude, ela é imprópria. Ela é da vida. Da vida. E ele dizia, eu a amo, é o meu amor. E os poetas diziam assim para ele, mas Tude, você paga? Pago, é o serviço dela, eu pago. E se você paga, ela não te ama. Ele fez, o serviço dela é o serviço dela, o amor dela é o amor dela. Veja a mente desse cara. Ele entender que a mulher que ele amava era uma profissional do sexo e ele adquiria o serviço dela, ele pagava pelo serviço dela. Mas ele sabia que no ato era sincero. Sim. E quando Tude diz Madalena Oração 7, anos 50, ele compôs esse poema. Isso... O título eu já acho muito... fantástico, né? É assim, Pastores da Noite. Sabe aquela ideia Pastores da Noite de Jorge Amado? É essa atmosfera, a poesia tudina nesse aspecto. E aí eu acho fascinante Madalena Oração 7, dos meus sonetos prediletos, inclusive porque eu costumo dizer que ela é uma ode ao direito emancipatório de toda dama ao afeto. Porque a gente acha que as putas não amam, né? Sim. Que as prostitutas não amam. E é só serviço. A sociedade, a civilização, em diversas civilizações, esse serviço é prestado. E por que esse serviço sendo prestado é desmerecido? Todo mundo adquire todo tipo de serviço. Você é advogado, você me presta um serviço. E é dito, às vezes, como impróprio, como você atua na área do criminal. Às vezes, pode ser dito como escandaloso, né? E por que a gente ainda tem esse problema com o sexo, né? Por que as profissionais do sexo são consideradas impróprias? Eu acho fascinante. A gente acaba até, eu fico dimensão. brincando que elas acabam ganhando filhos, né? Ô, Tina, eu queria que você recitasse pra gente aí. Ah, claro. Madalena. Honra. E aí, Tude, lindamente, traz Madalena Oração 7 como esse depoimento. Eu costumo dizer muito isso em roda de mulheres, de política para mulheres. Eu vou anunciar aqui Madalena para você. Tá bom, tá valendo, porque já que a gente vai inaugurar, editar Madalena o podcast... Coração 7. Olha, até hoje eu ainda não visitei a Rua da Oração, não. Mas vamos lá ver se ainda tem a Rua da Oração. Mas eu acho que Jura já foi muito aqui em Camaçari. Não, que não. Tinha Creuza. Mas a história dos poetas tem por trás tem uma... Tem. Um Olha, encanto, né? Os poetas amigos de Painho não reconheciam o amor dele por Diana. E aí, claro, todos escaldaram, né? E aí ele, tão fascinante, ele simplesmente defendeu aquela mulher. Ele fez, olha, se você não concorda, é problema seu. Pra mim, o que importa é o que tem entre nós, sabe? E a verdade. Pra mim, o amor dela é sincero, basta.
Não me interessa o que você diz. Só que ele traz uma construção poética em soneto, né? 2 quartetos, 2 tercetos, mas ele traz uma tese e uma antíntese. Você vê os 2 primeiros quartetos do soneto, é ele apresentando qual a ideia que os amigos têm daquela mulher, de que ela não é apropriada para ele, que ele é um intelectual, que ele é um poeta, que ele é um artista, que ele é um esteta, e que ele não devia andar com mulheres dessa estirpe. E ele diz, não, o nosso amor nos iguala, não interessa qual é o meu lugar social, o lugar dela, o meu lugar intelectual, o lugar dela, não importa. O que importa é que o amor é legítimo. E você trazer legitimidade do afeto de uma mulher, ainda que ela venda o sexo, é fantástico, é fascinante, é revolucionário. Sim, ainda mais para aquele tempo. Para aquele tempo, era escandaloso. E acho que é por isso que eu mais gosto desse soneto, porque meu pai era um revolucionário, Então, na interpretação cara. de Tina Tudy... De Tudy Celestino de No Souza... Jura Pode para vocês... Madalena, Oração 7. Oração 7. E aí ele nos diz assim... Sim, dizem que ela é fútil, ébria, preguiçosa, intrigante, ranzinza, atra e debochada. E que também é falsa, astuta e muito prosa. Blasona por aí afora e é desalmada. Dizem também que ela é torpe, asquerosa e que na alma de lama traz no imo guardada a cobiça mais crua, a tara mais nervosa, e que é, enfim, perdida, despudorada. E eu creio que ela é pura, como uma nuvem aspersa, linda gota de orvalho em florida mangueira, caindo de manhã em perfume imersa. Também creio em seus olhos. Ah, eu não me iludo. E se ela é fútil, ébria, astuta, traiçoeira, o que me importa? Eu gosto dela é com defeito e tudo. Tudy Celestino de Souza. Ô, Tina, com Madalena Coração 7, a gente tá encerrando nosso Jura Pode. Pode, não pode. Você disse que pode tudo hoje. Não pode acabar. Vai ter que voltar várias vezes aqui. Eu queria que você fizesse suas... Pode só de sarau de poesia do Vamos dia. mesmo, vamos marcar. Vamos. Eu queria que você fizesse suas considerações finais aí pra gente encerrar. Bom, minhas considerações finais, Jura, que é uma alegria, assim, imensurável, porque a gente teve um encontro muito breve, né, no âmbito, assim, executivo. Sim. Mas, assim, a minha admiração, o meu carinho o encantamento que eu tenho por você me dá muita alegria de estar aqui hoje. Idem. Ah, que bom! Quando é recíproco fica mais gostoso, né? Jean Gabriel. E poder falar de poesia tudina, poder trazer para o público do Jura Pode essa perspectiva de reflexão e de reparação da identidade pitanguense é uma honra enorme. Eu lhe agradeço muitíssimo, agradeço a vocês e ao podcast de vocês por dar essa oportunidade de trazer mais dessa reflexão, desse ativismo que eu já exerço há um tempo e que tem para mim esse valor. É um valor de revisitar meu pai, não só na sua obra, mas de conviver com o painho também no seu imaginário, na sua ideologia. E é tudo para mim uma trajetória muito honrosa, muito, muito, muito feliz. E a gratitude é nossa, né, Jura? Beber dessa fonte. A gratitude. O meu célebre mestre Arildo Deda, quando me encontra, sempre fala assim, que generositude. Quando eu vou cumprimentá-lo em algum camarim, ele sempre diz, que generositude você ter vindo. Amo, Arildo. Arildo, um beijo. Tina, obrigado mais uma vez, viu? Jura? Pode? Pode. Você que ficou aí com a gente até agora, obrigado e até o próximo Jura Pode. Até o próximo, pessoal. Não esqueça de ativar o sininho, hein? Tamo junto.